Tivemos aí uma bomba atômica nessa quarta-feira, véspera de feriado. Olha, a bomba saiu de Brasília e explodiu direto na República de Curitiba. Tá em chamas a República de Curitiba. Olha, os últimos dias estão sendo assim de drama para o Sérgio Moro e para o Deltan Dallagnol. O Sérgio Moro foi avisado há alguns dias que ele será cassado pelo TRE do Paraná no dia 27 de novembro, e que a partir daí a prisão dele se torna questão de tempo. Então o Sérgio Moro saiu na imprensa para dizer que tem uma bala de prata que vai evitar a cassação dele no TSE. Ou seja, o Sérgio Moro está aí admitindo que ele chantageia, faz chantagem com ministros de cortes superiores. É isso que ele está falando. Qual bala de prata que ele tem que poderá salvá-lo de uma cassação que é certa num processo por abuso de poder econômico durante a eleição. Vamos lembrar, o Sérgio Moro gastou mais de 20 milhões em campanha, como campanha pré-campanha à presidência. Tá, só que ele foi candidato ao Senado. E aí, o teto de gastos para um senador era, se eu não me engano, de 9 milhões de reais. O Sérgio Moro gastou, não, 3 milhões de reais. Então o Sérgio Moro gastou muito mais do que o teto que ele poderia gastar para a campanha, só na pré-campanha dele. Fora o que ele gastou na campanha senadora. Então isso é abuso de poder econômico e tem inúmeras provas. O Sérgio Moro tá ruim. Só que aí agora chega o Dias Toffoli. O Dias Toffoli chega e, a pedido da defesa do Lula, não é mais o Cristiano Zanin Martins, outros advogados aí do Lula, pediram para que o STF anulasse as provas do acordo de leniência da Odebrecht. Você deve estar pensando, Thiago, o que é isso? Acordo de leniência. Acordo de leniência é quando uma empresa faz uma delação premiada. Então tem sujeitos, pessoas, CPFs, quando fazem uma delação, é uma delação premiada. Quando é uma empresa, um CNPJ, pessoa jurídica, que faz uma delação, aí, claro, seus executivos, mas em nome da empresa, aí é um acordo de leniência. Pois bem, acontece que o acordo de leniência da Odebrecht envolvia um sistema de propinas. Eu vou colocar assim entre aspas. Por quê? Porque não se sabe se isso é real ou não. Como assim, Thiago? Como não se sabe? Na época da Lava Jato tinha tanta matéria na imprensa e tudo mais. Enfim, quem diz isso não sou eu. É o ministro Dias Toffoli, baseado em inúmeras provas. As provas foram forjadas pela Lava Jato. A cadeia de custódia foi quebrada. Thiago, o que é cadeia de custódia? Cadeia de custódia é o seguinte, imagina que chega a polícia, vamos supor, pegou o celular do Osef. O Osef fala, não me deu, eu não quero entregar meu celular. A polícia vai lá e toma da mão dele. Nesse momento, o celular é colocado numa sacolinha plástica, colocam ali o número daquela prova, um identificador daquela prova, e ela vai ser transportada da maneira correta até chegar aos peritos. Os peritos, essa prova, de novo, é colocada numa sacolinha plástica, lacrada, tudo ali, escrevem ali o nome da prova, colocam uma etiqueta e é transportada para outro lugar, e é assim que se manuseia uma prova. A Lava Jato pegou o sistema da Odebrecht, que era inúmeros HDs, HD é aquele de computador, que é a memória grandona do computador assim. Eles pegaram essas provas e levavam para a casa dos procuradores. Eles tiveram acesso às provas ao sistema da Odebrecht um ano antes deles avisarem o Poder Judiciário. Então, o Ministério Público de Curitiba, ou seja, o Deltan Dallagnol e sua corte ali, junto com o Sérgio Moro, tinham acesso a um sistema de propinas, onde eles podiam adicionar e deletar ou modificar dados desse sistema por um ano. Um ano. Aí depois, eles avisaram desembargadores, STJ, mas temos as provas. Nesse meio tempo, as provas ficavam na casa dos procuradores e eram transportadas em sacolas de supermercado. Essa é a prova. Então a cadeia de custódia foi quebrada. Você não pode dizer, olha, esta prova é uma prova real. É como se alguém pegasse o celular do Osef e o policial falasse, colocasse no bolso o celular, tendo a senha. Chega lá, ele faz a conversa que quiser e fala, tinha isso aqui no celular dele. Não. Então, veja, essa é a diferença para comparar com um caso aí que a gente fala todos os dias. Isso foi feito, é provado que isso foi feito. Então, todas aquelas delações de propinas e tudo mais, não tem prova nenhuma daquilo. Aí, o Dias Toffoli falou, realmente tem que anular isso aqui. Então, estão anuladas as provas, está anulado aí, vai ser anulado então o acordo de leniência da Odebrecht, e aí vai ser aquele efeito dominó. Faz assim com uma pedrinha, cai em todas, em vários processos. O Sérgio Moro e a Rede Globo desinforma, fake news da pior qualidade, viu, a Rede Globo. O Sérgio Moro fala, olha, mas não sei quantos executivos confessaram seus crimes e devolveram 6 bilhões.
A Globo desinforma, a Globo usa isso como o argumento aí da Lava Jato. Olha, mas eles confessaram os crimes, a Lava Jato recuperou 6 bilhões de reais, bererê, barará. O que a Rede Globo não fala, isso é mente para você, é a parte de que essas pessoas confessaram sob tortura. Tortura. E aí você não sabe se é uma confissão realmente que a pessoa cometeu um crime ou se era realmente a Guantánamo de Curitiba e as pessoas confessavam porque o esqueminha era claro. Tinha que confessar algum crime para fazer uma delação premiada. Mas para fazer essa delação e confessar o crime, tinha que mudar de advogado e contratar advogado sócio da esposa do juiz. Era assim, tinham 3 ou 4 advogados que podiam, dos quais um deles era sócio da Rosângela Moro. Se não contratasse um desses caras a peso de ouro, pagando milhões, não fechava uma delação premiada. E aí o cara ficava preso lá, torturado por muito tempo. O Dias Toffoli usou como prova uma das conversas da Vaza Jato que mostram que um dos réus da Lava Jato não queria delatar, ou seja, ele dizia que era inocente. A partir do momento em que a Lava Jato disse que ele seria transferido para um presídio, onde ele não teria ali segurança nenhuma, onde teria condições extremamente precárias, o cara resolveu delatar em 2 dias. Aí lá na conversa os procuradores falam, hahaha, nunca vi uma transferência ser tão eficaz. Isso é tortura. Fazendo tortura psicológica na pessoa. Eu vou acabar com a tua vida, vou te colocar num lugar que vai ter um monte de bandido aí, ladrão, estuprador, não sei o que, vão acabar contigo, viu? Daí isso vai acontecer contigo. Ou você assina aqui a delação. Aí o cara é inocente, o cara faz o que quer. Faz o que os procuradores querem. É isso. Então o Dias Toffoli apontou tudo isso, anulou aí as provas do esquema do acordo da Odebrecht com a Lava Jato e mandou investigar os responsáveis. Agora vem a bomba. O Dias Toffoli mandou que investigassem o Sérgio Moro. A Polícia Federal, Sérgio Moro, Dallagnol e toda essa coisa, a Polícia Federal, para investigar os crimes e para que eles acabem presos, mas só a Polícia Federal? Não. A Procuradoria-Geral da República também vai investigar, tá? A Advocacia-Geral da União, que aliás foi tempo recorde, o Jorge Messias, possível novo ministro aí do STF, daqui a algum tempo será confirmado, o Jorge Messias já abriu investigação interna na Advocacia-Geral da União. Essa investigação é para quê? Na advocacia, eu vou falar todos os órgãos, depois eu falo para que cada investigação. Vamos lá. A Advocacia-Geral da União, que já abriu investigação. A Controladoria-Geral da União, a CGU, também vai abrir investigação. O Tribunal de Contas da União, TCU, também vai abrir investigação. E lá o presidente é o Bruno Dantas, que tá com sangue nos olhos para pegar o Moro. Tá borbulhando para pegar o Moro. Tá. A Receita Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Ministério das Relações Exteriores. São 9 investigações contra esse pessoal. Serão presos. Não apenas serão presos, vão devolver cada centavo que eles roubaram aos cofres públicos. Mais do que isso, são eles quem vão pagar a indenização a todo mundo que foi preso, que foi perseguido por eles. Vão ser indenizações altas que esse pessoal vai pagar. Prepare-se para ver o que vai acontecer aí nos próximos anos com os lavajatistas. A gente vai rir muito desses bandidos fascistas. Olha só, então, a Polícia Federal vai investigar os crimes, já falei aqui, a PGR também. A Advocacia-Geral da União, porque o Sérgio Moro e os procuradores eram um juiz federal e procuradores do Ministério Público Federal, ou seja, eles eram membros aí pagos pela União, funcionários da União, cometeram crimes, então vai ter uma investigação interna. Olha, funcionários aqui que trabalham para a União cometeram crimes, vamos ver quais crimes foram e quanto eles têm que pagar por isso. Tá, pelos prejuízos. A Controladoria-Geral da União vai ver os prejuízos causados pela Lava Jato e por esse pessoal aí, principalmente no que diz respeito ao acordo de leniência da Odebrecht, para que eles tenham que devolver o dinheiro. O Tribunal de Contas da União vai ver quais foram os prejuízos disso aos cofres públicos e as indenizações que a União tiver que pagar a quem foi perseguido, porque quem foi perseguido pelo Sérgio Moro não entra na justiça contra o Moro, vai entrar na justiça contra a União. E aí, tem gente que ficou presa, teve um dos executivos, inocente, viu? Inocente. Esse seria mais um dos que confessou, só que ele morreu antes. Ele tava com câncer, o Sérgio Moro, cara inocente, tá? Pegou câncer, foi preso pelo Sérgio Moro sem provas, tava lá em prisão preventiva, lá na Guantánamo de Curitiba, não queria delatar, aí ele tava com câncer. Tá bom. Ele estava com câncer, ele pediu o seguinte, olha, dá para você desbloquear das minhas contas só o suficiente para eu pagar o tratamento de câncer? Sérgio Moro falou, não, ele que se trate pelo SUS. Cara, num presídio, tinha que sair do presídio para fazer quimioterapia, você sabe o esquema, como que é?
Você imagina com presidiários com uma coisa bem mais precária, e acabou morrendo. O executivo milionário acabou morrendo, inocente. Não provaram nada contra ele, ele morreu. Esse é o nível aí de covardia, de tortura que faziam com os perseguidos e com suas famílias. Aí imagina o tamanho da indenização disso aí e de outras centenas de inocentes. Então, quem paga a indenização é a União. Então, o TCU vai fazer o quê? Que o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol e esses outros, eles tenham que ressarcir a União para essas indenizações. Então, imagina que a família aí desse cara que morreu de câncer consiga 1 milhão de indenização. Pô, a União paga. Mas, Sérgio Moro, você está devendo agora 1 milhão para a União. É isso. Então, agora imagina todas as indenizações milionárias que virão pela frente. Tem o Lula, tem vários outros aí que foram presos. Tem gente que ficou 2, 3, 4 anos preso e era inocente. Prepare-se. A Receita Federal, porque boa parte disso fez com que o Brasil perdesse aí tributos e boa parte disso envolvia lavagem de dinheiro. Tá. Aí, o Ministério das Relações Exteriores é porque a Lava Jato trabalhou ilegalmente com os americanos. Então, vou investigar como é que isso se deu, como é que era feita essa colaboração ilegal. Tá. E essas investigações vão se cruzar, esses órgãos vão trocar informações. O Conselho Nacional de Justiça, eu sinto dizer ao pessoal de Curitiba, mas com todo o prazer do mundo eu digo que já iniciou uma correição, que já faz aí, olha, era para durar 2 semanas, já faz aí quase 3 meses. Por quê, Thiago? Descobriram muita coisa, é muito crime mesmo. Iniciaram ali para ver o que tinha de errado na Lava Jato e no TRF4, descobriram um sumiço de R$1 bilhão de dinheiro ali que ficava na vara de Curitiba. R$1 bilhão que esse pessoal roubou. Fora os outros inúmeros crimes. O Deltan Dallagnol, olha, a investigação tá indo até agora, para você ter ideia, o Deltan Dallagnol foi depois na semana passada. Semana passada o Deltan Dallagnol depois para o Conselho Nacional de Justiça, ou seja, continua a investigação. A Gabriela Hart, isso é notório, todo mundo sabe, ela foi prestar depoimento ao chefe do CNJ, ela saiu chorando do depoimento. Vai dar muito ruim para esse pessoal. Pois bem, e o Conselho Nacional do Ministério Público vai investigar os procuradores. Agora, para você ter ideia, o Conselho Nacional do Ministério Público também abriu uma correição. Eu nem fiz vídeo aqui sobre isso, mas há cerca de 2 semanas o Conselho Nacional do Ministério Público abriu uma correição. Então já tem uma investigação correndo contra o Dallagnol e os outros todos. E aí vai ver que crimes eles também cometeram. Então prepare-se, são muitos órgãos diferentes que vão investigar esse pessoal, com pessoas diferentes, com capacidades de quebrar sigilos, de ter acesso a documentos diferentes. Porque, veja, o CNJ tem acesso a alguns documentos que a Polícia Federal não tem tão facilmente. Até tem, consegue, mas não tão facilmente. Ou que a Procuradoria-Geral da República também não tem tão facilmente. O Tribunal de Contas da União tem acesso a partes da investigação que os outros órgãos não têm também tão facilmente. Pense você, a Receita Federal tem acesso a dados, o COAF, dados tributários, transferências, assim praticamente em tempo real. Coisa que a Polícia Federal tem que requisitar para a própria Receita Federal, não tem isso em tempo real. Então veja, quando são vários órgãos ao mesmo tempo na investigação, é para o negócio ser rápido e eficaz, é para que as investigações se cruzem e eles comecem a trocar dados uns com os outros. Os crimes serão todos punidos, esse pessoal não vai só acabar preso não, vão acabar pobres, vão acabar devendo até as calças. O que está para acontecer no Brasil aqui é o seguinte: pela primeira vez no Brasil, na Argentina aconteceu lá em 85, tá até um filme muito bonito sobre isso, tá na Amazon, filme Argentina 1985. O que está para acontecer no Brasil é, pela primeira vez, o Brasil punir, de fato, os fascistas que deram golpe de Estado. Tanto os fascistas bolsonaristas ali, parte dos militares bolsonaristas, como esse pessoal que foi agente infiltrado dos Estados Unidos no Brasil. Uma coisa que não aconteceu depois que acabou a ditadura militar foi, primeiro, não puniram os militares, mas nem parte da cúpula, nem alguns para serem bodes expiatórios, nada. E segundo, jamais puniram os agentes infiltrados dos Estados Unidos que fizeram toda aquela barbárie. Jamais. Jamais. E no Brasil tá para ser punido. Estão para serem presos Moro e o Deltan Dallagnol, e não só presos, a coisa vai ficar bem séria para eles, muito séria. Por isso que o Moro já está aí em pânico, falando para a imprensa: eu tenho bala de prata, eu tenho bala de prata. O Moro já foi delatado pelo Tony Garcia, já tem a Polícia Federal na cola dele investigando que ele chantageava ministros de outras cortes. Então são muitos crimes. E o crime de tortura. O Tacla Duran também já enviou provas para a Polícia Federal. Então veja, investigações estão avançando.
acabaram todos presos. Eu fiquei pasmo quando eu vejo a Globo falando, mas eu não sei quantas pessoas foram presas. E não falou, né? Mas esse pessoal tava... Eles devolveram 6 bilhões? Nossa, que coisa. Eles tinham que... parte do acordo que eles faziam era, olha, você paga alguns milhões pro advogado sócio da Rosângela Moro, a gente vai falar que vocês devolveram alguns milhões de dinheiro roubado para os cofres públicos. Veja, falar isso para um inocente, tá? Para um inocente. Alguns eram culpados, um ou outro era culpado. A maioria ali era inocente, isso foi provado. Aí eles devolviam, mas você tem que confessar um crime, porque se não confessar, não tem como delatar. Um delator é alguém que participou do crime, então você tem que confessar o crime. Aí você devolve um pouquinho, paga o resto para o advogado aqui, que é propina, não tem outro nome para isso, e aí você é solto. Era isso. Isso que foi feito aí com centenas de pessoas. E aí você vê o jornalismo, hoje na Globo o clima tava de velório. Aí começaram a atacar o Lula, falar, porque olha, tá vendo? O Lula falou que as decisões do STF deveriam ser secretas. O Lula não falou ele não quis dizer isso. O Lula quis dizer que os votos deveriam ser secretos, depois é uma decisão que é pública. Óbvio, a decisão é pública. Se esta decisão fosse secreta, não estaríamos sabendo disso. Pelo que o Lula sugeriu, estaria, só não saberia quem foi o nome do ministro, mas estaria lá, STF diz isso. O Lula falou aquilo porque o Lula acredita que ele não teria sido preso se não fosse a pressão da própria Globo sobre alguns ministros, e porque o Lula sabe, eu não conversei com o Lula, mas é isso que eu entendo aí pela movimentação do Lula. Parece que o Lula sabe que alguns ministros estavam, e alguns, pelo visto, ainda estão sob chantagem do pessoal da Lava Jato. Você vê que o Moro fala aí abertamente, tem uma bala de prata para evitar suas condenações. Ou seja, o Moro está aí ameaçando chantagem, está chantageando o pessoal via imprensa. E a imprensa naturaliza isso. Então o Lula falou aquilo. Não concordo com a fala do Lula, mas ele falou aquilo, ele tem um motivo dele. Quem ficou preso 580 dias foi o Lula. Quem não teria sido preso, teria sido presidente em 2018, teria evitado 700 mil mortes, teria evitado 133 milhões de pessoas passando fome, enfim, toda essa desgraça que aconteceu, é o Lula. Tá? Então ele fala aquilo, ele está baseado ali no que ele pensa. Se fosse secreto, sairia naquele dia 5 de abril de 2018, quando o STF mandou prender o Lula, deixou prender o Lula, né? Sairia ali uma decisão dizendo, olha, o STF diz que não. O Lula não deve ser preso. E aí? Não teria como a Globo ir atrás de cada ministro, não teria como aquele bandido que era o chefe do exército fazer ameaça para cada ministro do STF, como fez também publicamente, coisa que foi normalizada e comemorada pela imprensa e por muitos aí que hoje estão aí querendo se posar de somos os porta-vozes da esquerda, não são, estavam lá comemorando a prisão do Lula, viu? Essa é a verdade. Eu peço aí a sua inscrição aqui no canal e seguiremos na luta contra essa maldita corja fascista, viu? Falou!